Mística Cidade de Deus, capítulo 9, livro 8, quarto tomo, de Santa Maria de Ágreda. Os evangelistas e seus evangelhos. Cooperação de Maria Santíssima. Aparece São Pedro em Antioquia e em Roma. Aparições semelhantes a outros apóstolos. Maria reza pelos escritores sagrados. Quando me foi permitido, declarei o estado em que nossa grande Rainha e Senhora ficou. Depois do primeiro concílio dos apóstolos e das vitórias que alcançou sobre o dragão infernal e seus demônios. As obras maravilhosas que realizou nessa época não se podem reduzir a uma história, nem a resumo dela. Entre todas foi-me dada luz para escrever sobre a participação de Maria Santíssima na nomeação e trabalho dos 4 evangelistas e no cuidado e modo miraculoso com que orientava os apóstolos ausentes. Na segunda parte, em muitos pontos da história, fica escrito que a Divina Mãe teve conhecimento de todos os mistérios da lei da graça, dos evangelhos e santas escrituras que para fundá-la e estabelecê-la nela se escreviam. Nessa ciência foi confirmada muitas vezes, especialmente quando subiu ao céu no dia da ascensão com o seu Filho Santíssimo. Desde aquele dia, sem omitir nenhum, prostrada em terra, fez particular oração ao Senhor, desse sua divina luz aos apóstolos e escritores, e lhes ordenasse escrever quando chegasse o tempo oportuno. São Pedro propõe a composição dos evangelhos. Depois disso, quando a rainha esteve no céu e dele desceu com a igreja que lhe foi entregue, manifestou-lhe o Senhor que já era tempo de começar a escrever os santos evangelhos e que ela providenciasse esse trabalho como senhora e mestra da igreja. Em sua profunda humildade e discrição, obteve do Senhor que isto se fizesse por meio de São Pedro, seu vigário e chefe da igreja, e que a divina luz o assistisse em assunto de tanta importância. Tudo lhe concedeu o Altíssimo. Quando os apóstolos se reuniram no concílio referido por São Lucas, em Atos 15:6, depois de resolverem as dúvidas sobre a circuncisão, como fica dito no capítulo 6, São Pedro propôs a necessidade de se escrever os mistérios da vida de Cristo, nosso Mestre e Salvador, para que todos, sem diferença nem discordância, os ensinassem à Igreja, e com esta luz se plantasse a nova lei em substituição à antiga. Nomeação dos evangelistas. São Pedro havia tratado este assunto com a Mãe da Sabedoria. Tendo-o aprovado, o concílio invocaram o Espírito Santo para que designasse quais entre os apóstolos e discípulos se encarregariam de escrever a vida do Salvador. Desceu uma luz do céu sobre São Pedro e se ouviu dizer uma voz: o pontífice e chefe da igreja nomeie 4 para escreverem as obras e doutrinas do Salvador do mundo. O apóstolo e todos os presentes prostraram-se em terra e agradeceram ao Senhor por aquele favor. Depois de se levantarem, disse São Pedro: Mateus, nosso caríssimo irmão, comece logo a escrever seu evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos seja o segundo a escrever o evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas seja o terceiro que o escreva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nosso caríssimo irmão João seja o quarto e o último que escreva os mistérios de nosso Mestre e Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta nomeação foi confirmada pelo Senhor com a mesma luz divina que permaneceu sobre São Pedro enquanto o declarava e foi aceita pelos designados. São Mateus e o primeiro Evangelho. Dentro de poucos dias, São Mateus se dispôs a escrever seu Evangelho, que foi o primeiro. Estando à noite em oração, retirado no aposento do cenáculo, pedindo luz ao Senhor para começar sua história, apareceu-lhe Maria Santíssima num trono de grande majestade e resplendor. Sem se abrirem as portas do aposento, quando viu a Rainha do céu, prostrou-se sobre a face com admirável temor e reverência. A grande senhora mandou que levantasse.
e se levantasse. Ele se ergueu, pedindo-lhe que o abençoasse. Disse-lhe Maria Santíssima: Mateus, meu servo, o Todo-Poderoso me envia, com sua bênção, para começardes a escrever o Sagrado Evangelho, que por feliz sorte foste designado. O Divino Espírito vos assistirá, e eu lhe pedirei com toda a minha alma. A meu respeito, porém, não convém que escrevais outra coisa fora do indispensável para manifestar a encarnação e mistérios da Igreja. Estabelecida esta fé, virão tempos, quando for necessário manifestá-los, em que o Altíssimo dará notícia aos fiéis dos mistérios que operou comigo e dos favores que me concedeu. Prontificou-se São Mateus a obedecer esta ordem da rainha, consultando-a sobre o plano do seu evangelho. Desceu sobre ele o Espírito em forma visível e, na presença da Senhora, começou a escrevê-lo. Desapareceu Maria Santíssima e São Mateus prosseguiu seu trabalho, que terminou mais tarde na Judéia. Escreveu-o na língua hebraica no ano do Senhor 42. São Marcos e seu Evangelho. O evangelista São Marcos escreveu seu Evangelho 4 anos depois, no 46 do nascimento de Cristo, em hebraico na Palestina. Para começar a escrever, pediu ao seu anjo da guarda comunicasse sua intenção à Rainha do Céu, lhe pedisse seu auxílio e alcançasse para ele a divina luz para que deveria escrever. A piedosa mãe fez este pedido e o Senhor mandou os anjos que a levassem com a majestade e ordem que costumavam à presença do evangelista, que continuava em oração. Apareceu-lhe a grande rainha do céu em torno de grande beleza e esplendor. Prostrou-se o evangelista e disse: Mãe do Salvador do mundo e Senhora da criação, não sou digno deste favor, ainda que servo de vosso Filho Santíssimo e de vossa Senhora. Respondeu a divina mãe: O Altíssimo, a quem servis e amais, me envia para vos assegurar que ouve vossas preces e o seu divino Espírito vos assistirá, para escreverdes o Evangelho que vos mandou. Em seguida ordenou-lhe que não escrevesse os mistérios que se referiam a ela, como recomendara São Mateus. Neste momento desceu em forma visível o grande brilho do Espírito Santo, envolvendo exteriormente o evangelista e enchendo-o de nova luz interior. Ali, na presença da rainha, começou seu Evangelho. Contava a princesa do céu, nesta ocasião, 61 anos de idade. São Jerônimo diz que São Marcos escreveu em Roma seu conciso evangelho, a pedido dos fiéis que lá via. Advirto, porém, que foi cópia do que escrevera na Palestina. Como em Roma não o tinham nem qualquer outro, voltou a escrevê-lo em latim para a compreensão dos romanos. São Lucas e seu Evangelho. 2 anos depois, em 48, aos 63 da Virgem, São Lucas escreveu seu Evangelho em grego. Para começá-lo a escrever, apareceu-lhe Maria, como aos 2 outros evangelistas. Representou a Divina Mãe que, para manifestar os mistérios da encarnação e vida de seu Filho Santíssimo, era necessário declarar o modo e ordem da concepção do Verbo manado e outras coisas que se referiam à sua pessoa como Mãe natural de Cristo. Mais que os outros evangelistas, São Lucas fala sobre Maria Santíssima, silenciando os outros dons e prodígios conferidos à sua dignidade de Mãe de Deus, conforme ela mesma ordenou ao evangelista. Logo desceu sobre ele o Espírito Santo e, em presença da grande rainha, começou seu evangelho, nele inserindo todas as informações da Senhora. Ficou São Lucas devotíssimo da Virgem e jamais se lhe apagou da alma a imagem da Mãe Docíssima no trono e majestade como lhe apareceu nesta ocasião. São Lucas encontrava-se na Acaia quando recebeu esta aparição e escreveu o seu Evangelho. São João e o seu Evangelho. O último dos 4 evangelistas a escrever seu Evangelho foi o próprio apóstolo São João. No ano 58 do Senhor, escreveu-o em grego, estando na Ásia Menor, depois do glorioso trânsito e assunção de Maria, contra os erros e heresias que o demônio, como disse acima, logo começou a semear. Estes erros visavam principalmente a destruir a fé na encarnação do Verbo divino, porque, tendo esse mistério humilhado e vencido Lúcifer, este pretendeu logo atacá-lo com os projéteis das heresias. Por este motivo, o evangelista São João escreveu, com maior elevação e mais argumentos, para provar a real e verdadeira divindade de Cristo nosso Salvador, excedendo nisto aos outros evangelistas. Maria e o Evangelho de São João. Quando quis começar seu Evangelho, Maria Santíssima já estava gloriosa no céu. Dele também desceu pessoalmente com inefável majestade e glória, acompanhada de milhares de anjos de todas as hierarquias de coros, e apareceu a São João.
Disse-lhe João, meu filho e Senhor do Altíssimo, chegou o tempo oportuno para escrever a vida e mistérios de meu Filho Santíssimo. Dai ao mundo notícia muito clara de sua divindade, para que todos os mortais o conheçam por Filho do Eterno Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é tempo, todavia, de escreverdes e manifestardes os segredos que sobre mim conhecestes ao mundo, tão acostumado à idolatria. Pois Lúcifer poderia perturbar os que agora hão de receber a santa fé do seu Redentor e da Santíssima Trindade. Para tudo, o Espírito Santo vos assistirá, e em minha presença quero que comeceis a escrever. O evangelista venerou a grande rainha do céu e foi cheio do Espírito Divino. Como aconteceu aos outros, principiou seu evangelho e pediu a bênção e proteção da Senhora. Ela lhe prometeu para todo o resto da vida do apóstolo e voltou à destra do seu Filho Santíssimo. Esta foi a origem dos sagrados evangelhos. Por meio da intercessão de Maria Santíssima, a Igreja deve reconhecer ter recebido de sua mão todos estes benefícios. Para continuar essa história, foi necessário antecipar esta relação sobre os evangelistas. Maria e os apóstolos. No estado em que a grande senhora vivia, depois do concílio dos apóstolos, assim como cresceu na ciência e visão abstrativa da divindade, também aumentou seu cuidado e solicitude pela Igreja, que todos os dias ia crescendo pelo orbe inteiro. Atendia especialmente, como verdadeira mãe e mestra, aos apóstolos que eram como parte do seu coração, onde os tinha gravados. Depois que celebraram aquele concílio, foram saindo de Jerusalém, ali ficando só São João e São Tiago, o menor. A piedosa mãe sentia natural compaixão dos trabalhos e penalidades que sofriam na pregação. Com essa compaixão, seguia-os em suas peregrinações com suma veneração pela santidade e dignidade de sacerdotes, apóstolos de seu Filho Santíssimo, fundadores da Igreja, pregadores de sua doutrina, escolhidos pela divina sabedoria para tão altos mistérios de glória do Altíssimo. Verdadeiramente foi necessário que, para atender e cuidar de tantas coisas em toda a Santa Igreja, Deus elevasse a grande Senhora e Mestra ao estado que tinha, em outro inferior. Não poderia tão fácil e convenientemente cuidar de tantas coisas e ao mesmo tempo manter a tranquilidade e paz interior que gozava. A Virgem fazia as túnicas dos apóstolos. Além da notícia que em Deus a grande rainha possuía do estado da Igreja, encarregou de novo aos seus anjos que cuidassem dos apóstolos e discípulos que pregavam, acudindo com presteza a socorrê-los e confortá-los em suas tribulações. Tudo podiam fazer com a atividade de sua natureza, sem nada lhes estorvar o gozo da visão de Deus. Grande era a importância de fundar a Igreja e eles deviam ajudar como ministros do Altíssimo e obras de suas mãos. Ordenou-lhes também que a avisassem de tudo o que faziam os apóstolos, e em particular quando precisassem de roupas. A vigilante mãe quis cuidar disso, para que andassem vestidos iguais, como quando saíram de Jerusalém, conforme falei em seu lugar. Durante todo o tempo que viveu, a grande senhora zelou que os apóstolos não tivessem diferença alguma na veste exterior, mas todos na mesma forma e cor semelhante a que usou seu Filho Santíssimo. Com as próprias mãos fiava e tecia as túnicas auxiliada pelos anjos, por meio dos quais as remetia aos apóstolos. Todas eram semelhantes à de Cristo nosso Senhor, cuja doutrina e vida santíssima a grande mãe quis que os apóstolos pregassem, também com a veste exterior. Quanto mais necessário para sua alimentação e sustento, deixou que eles mesmos providenciassem pelo trabalho manual, pelas esmolas que lhes ofereciam e pedindo-as quando não houvesse outro recurso. Os anjos e os apóstolos. Pelo ministério dos anjos, a mandado de sua grande rainha, os apóstolos foram muitas vezes socorridos em suas peregrinações. Não lhes faltavam tribulações e dificuldades nas perseguições dos pagãos e judeus, irritados pelos demônios contra os pregadores do Evangelho. Os anjos visitavam-nos muitas vezes, de modo visível, falando-lhes e consolando-os, em nome de Maria Santíssima. Outras vezes faziam-nos sem aparecer, tiravam-nos dos cárceres, avisavam-nos dos perigos e ciladas,
guiavam-nos pelos caminhos e os levavam de uns lugares a outros onde convinha que pregassem. Informavam-nos do que deviam fazer de acordo com os tempos, lugares e povos. Os anjos comunicavam à Divina Senhora tudo o que se passava, e só ela cuidava e trabalhava mais do que todos e para todos. Só é possível referir em pormenores as diligências e cuidados e solicitude da piedosíssima mãe, porque não passava dia ou noite alguma em que não operasse muitos prodígios a favor dos apóstolos e da igreja. Além de tudo isso, ainda lhes escrevia muitas coisas, dando-lhes santas advertências e instruções com que os ensinava e enchia de consolação e coragem. Aparição de Maria São Pedro. O que mais admira é que, além de os visitar por meio dos santos anjos e de cartas, algumas vezes aparecia-lhes pessoalmente quando a invocavam ou se encontrava em alguma grande tribulação e necessidade. Assim aconteceu com muitos dos apóstolos, fora dos evangelistas de que já falei. Aqui vou relatar só as aparições que fez a São Pedro, chefe da igreja que teve maior necessidade da assistência e conselhos de Maria Santíssima. Mais frequentemente do que os outros apóstolos, enviava-lhe os anjos, e São Pedro também lhe remetia os anjos de que dispunha, como pontífice da igreja, e lhe escrevia mais do que os outros. Logo depois do concílio de Jerusalém, São Pedro dirigiu-se à Ásia Menor e parou em Antioquia, onde, a princípio, colocou a sé pontífice para vencer as dificuldades surgidas. O vigário de Cristo viu-se embaraçado, necessitando do auxílio da Grande Senhora. Teve ela conhecimento, e para ajudá-lo como convinha naquela importante ocorrência, os anjos a levaram em trono de majestade à presença de São Pedro, como outras vezes tenho dito. O apóstolo estava em oração e, ao vê-la tão deslumbrante, prostrou-se em terra com seus costumados fervores. Banhado em lágrimas, disse à Grande Senhora: como a mim, pecador, vem a mãe do meu Senhor e Redentor? A grande mestra dos humildes desceu do trono, moderou seu esplendor, pôs-se de joelhos e pediu a bênção do pontífice da igreja. Praticou este ato só com São Pedro. Fora das aparições, a todos os apóstolos, quando lhes falava, pedia a bênção de joelhos. Início das celebrações da igreja. Como São Pedro era vigário de Cristo, chefe da igreja, procedeu com ele de modo diferente. Desceu do trono de majestade e respeitou-o como viadora, estando na igreja em carne mortal. Falou familiarmente com o santo apóstolo e ambos trataram os importantes assuntos que convinha resolver. Um deles foi começar a celebrar na igreja algumas festividades do Senhor. Terminada a entrevista, os anjos trouxeram Maria Santíssima de volta de Antioquia a Jerusalém. Depois que São Pedro foi a Roma para lhe trasladar a sé apostólica, como lhe ordenara o Salvador, a Divina Mãe lhe apareceu outra vez. Nesta ocasião, determinaram que a Igreja Romana celebraria a festa do nascimento de seu Filho Santíssimo, a paixão e a instituição do Santíssimo Sacramento na quinta-feira santa, como faz a Igreja. Depois de muitos anos é que foi instituída a festa de Corpus Christi, na primeira quinta depois da oitava de Pentecostes, como agora celebramos. A primeira, na quinta-feira, vem de São Pedro, como também a festa da ressurreição aos domingos, e a ascensão, e outras que a Igreja Romana celebra desde aquele tempo até hoje. Todas estas celebrações foram determinadas por ordem e conselho de Maria Santíssima. Depois disso, São Pedro veio à Espanha. Visitou algumas igrejas fundadas por São Tiago, fundou outras e voltou a Roma. São Pedro é levado a Jerusalém. Outra ocasião, pouco antes do glorioso trânsito da Divina Mãe. Estando São Pedro em Roma, levantou-se uma perseguição contra os cristãos, que muito afligiu a ele e aos fiéis. Lembrava-se o apóstolo dos favores que em suas tribulações recebera da grande rainha do mundo. Nesta em que se encontrava, sentia-se ainda mais oprimido. Pediu aos seus anjos custódios comunicassem sua situação e necessidade à bem-aventurada Mãe, pedindo-lhe o ajudasse com sua eficaz intercessão junto ao seu Filho Santíssimo. O Senhor, porém, conhecia o fervor e humildade de seu vigário, quis satisfazer seus desejos. Mandou aos santos anjos do apóstolo que o levassem a Jerusalém, onde estava a Maria Santíssima.
Os anjos obedeceram prontamente e levaram São Pedro ao cenáculo na presença de sua rainha e senhora. Essa singular graça aumentou os fervorosos afetos do apóstolo, prostrou-se em terra na presença de Maria Santíssima, chorando de gozo por ver realizado o que desejara em seu coração. Mandou-lhe a grande senhora que se levantasse, e ela se ajoelhou, dizendo: Meu Senhor, abençoai vossa serva como vigário de Cristo, meu Senhor e Filho Santíssimo. Obedeceu São Pedro, deu-lhe a bênção, e ambos agradeceram ao Onipotente o favor que lhes concedera. E ainda que a humilde mestra das virtudes não ignorava as provações de São Pedro e dos fiéis de Roma, ouviu o apóstolo narrar o que se passava. Maria instruiu São Pedro, instruiu Maria Santíssima de tudo o que convinha saber e fazer para acalmar aquela agitação e pacificar a Igreja de Roma. Falou com tal sabedoria que, embora São Pedro já tivesse altíssimo conceito da prudentíssima senhora, esta nova experiência deixou-o fora de si, pela admiração. Com alegria deu-lhe humildes graças por aquele favor. Tendo feito ao apóstolo muitas advertências para o estabelecimento da igreja em Roma, pediu-lhe novamente a bênção e se despediram. Os anjos trouxeram São Pedro de volta a Roma e Maria Santíssima permaneceu prostrada em forma de cruz, como costumava, pedindo ao Senhor dissipasse aquela perseguição. Assim o obteve, pois, ao voltar, São Pedro encontrou as coisas em melhor situação, até os cônsules permitirem aos seguidores de Cristo guardarem livremente sua lei. Por esta maravilha que referi, se entenderá um pouco do que Maria Santíssima fazia no governo dos apóstolos e da Igreja. Se houvesse de escrever tudo, seriam necessários mais volumes do que as linhas que escrevo. Excuso-me, portanto, de prolongar este assunto para dizer no restante desta história os inauditos e admiráveis favores que Cristo, nosso Redentor, concedeu à Divina Mãe nos últimos anos de sua vida. Não obstante, pelo que entendi, confesso que apresentarei apenas insignificante amostra, para que a piedade cristã tenha motivo de meditação e louvor ao Onipotente, autor de tão veneráveis sacramentos. Doutrina que me deu a Rainha dos Anjos. Minha filha caríssima, em outras ocasiões já te manifestei quanto tenho a me queixar dos filhos da Santa Igreja. Agora, em particular e principalmente das mulheres, faço esta queixa, a pouca reverência, estima e respeito no tratar os sacerdotes do Altíssimo. Nelas a culpa é maior, e a mim mais aborrecível por ser o contrário do que eu pratiquei, vivendo em carne mortal. Por isto quero repetir minha queixa neste capítulo para me imitares e te afastares do que fazem certas mulheres estultas, filhas de Belial. Esta culpa cresce cada dia mais na igreja e por isso renovo a advertência que já escreveste outras vezes. Dize-me, filha, em que juízo cabe que sacerdotes ungidos do Senhor, consagrados e eleitos para santificar o mundo, representar o Cristo e consagrar seu corpo e sangue, tornam-se servos de umas mulheres vis, imundas e terrenas? Que eles de pés se descubram e façam reverência a uma mulher soberba e miserável, só porque ela é rica e ele pobre? Pergunto, a dignidade do sacerdote pobre é menor do que a do rico? As riquezas conferem maior ou igual dignidade, poder e excelência das que meu Filho Santíssimo comunica a seus sacerdotes e ministros? Os anjos não reverenciam os ricos por suas posses, mas respeitam os sacerdotes por sua altíssima dignidade. Pois como se admite na igreja este abuso e perversidade de serem ultrajados e desprezados os Cristos do Senhor pelos próprios fiéis que sabem e acreditam serem os sacerdotes santificados pelo mesmo Cristo? Os sacerdotes são senhores, não servos. Na verdade, a verdade é que são muito culpados e repreensíveis os sacerdotes em sujeitar-se com o descrédito de sua dignidade ao serviço de outros homens e ainda mais de mulheres. Porém, se os sacerdotes têm alguma desculpa em sua pobreza, não a têm os ricos em sua soberba, obrigando os sacerdotes pobres a serem servos, quando na realidade são senhores. Esta monstruosidade
é de grande horror para os santos e muito desagradável aos meus olhos, pela grande veneração que tive pelos sacerdotes. Grande era a minha dignidade de mãe de Deus e me prostrava aos seus pés e tinha por grande felicidade beijar o solo que pisavam. A cegueira do mundo, entretanto, obscureceu a dignidade sacerdotal, confundindo o precioso com o vil, e estabeleceu que nas leis e desordens o sacerdote seja como o povo. Faz-se servir por uns e outros sem diferença, o mesmo ministro que agora está no altar, oferecendo ao Altíssimo o tremendo sacrifício, ao sair dali vai seguir e acompanhar como servo até as mulheres tão inferiores por natureza e condição, e às vezes mais indignas ainda por seus pecados. Veneração pelos ministros sagrados. Quero, pois, minha filha, que procures reparar quanto te for possível esta falta e abuso dos filhos da igreja. Para isso faço-te saber que do meu trono de glória no céu olho com veneração e respeito aos sacerdotes da terra. Tu lhes deves ter sempre esta reverência, como quando estão no altar ou com o Santíssimo Sacramento nas mãos ou no peito. Até pelos paramentos e por qualquer veste dos sacerdotes deves ter respeito, pois com essa veneração eu fiz as túnicas para os apóstolos. Quanto aos santos evangelhos e toda a Sagrada Escritura, além das razões que escreveste e entendeste, conhecerás a estima que lhes deves ter, pelo que em si encerram e contêm, e pelo modo com que o Altíssimo ordenou que os evangelistas os escrevessem. Eles e os demais autores sagrados foram assistidos pelo Espírito Santíssimo, para que a Santa Igreja ficasse rica e próspera com a abundância de doutrina, ciência e luz dos mistérios do Senhor e suas obras. Ao Pontífice Romano deverás ter suma obediência e veneração acima de todos os homens. Quando ouvires nomeá-lo, farás reverência, inclinando a cabeça como quando ouves o nome do meu filho e o meu. Na terra está no lugar de Cristo, e quando eu vivia no mundo e nomeava São Pedro, eu lhe prestava essa reverência. Em tudo isto te quero instruí-la, perfeita imitadora e seguidora dos meus passos. Praticando minha doutrina, acharás graças aos olhos dos Altíssimos a quem estes atos muito agradam, e em sua presença nada é pequeno quando feito por seu amor. Fiat.